um bate-papo com dois especialistas em educação, na questão da estrutura de uma faculdade isolada, de um grande centro de educação. E o nosso objetivo aqui é trazer alguma solução, trazer algum caminho que possa ajudar as pequenas instituições. Não custa lembrar que as instituições brasileiras de ensino superior são todas pequenas. Quer dizer, você tem um grupo muito pequeno, é o topo da pirâmide, que são grandes. Mas hoje, 30%, por exemplo, 30% das instituições de ensino têm 2 graduações. Então, você imagina que deve ter de pouco aluno isso. Então, certamente, quando a gente vem com alguma solução tecnológica, ela obrigatoriamente tem custo, e aí é onde começa o problema. Então, nós vamos começar com o Thiago Muriel. Ele é diretor de negócio da Consai. A Consai é uma empresa tradicional de trabalhar junto com as instituições de ensino, tem uma experiência monstruosa. O Thiago já é a 4ª geração, então é realmente uma experiência maravilhosa. E o Lucas Assis, que é CEO da plataforma educacional, que é exatamente quem está lá na ponta, vendo as dores dos clientes, solucionando, vendo as melhores soluções para esse diploma digital entrar no ar, né? Foi adiado tantas vezes. Então, Tiago, por que o diploma é tão importante e o Brasil não consegue implantar isso? Como é que você avalia isso? Bom dia, né? Bom dia, Edmilson, bom dia, Lucas. O diploma digital é um resultado, né, de muitas coisas. Ele chega por diversas razões. A principal delas, eu acredito, ou uma das principais, né, seja a questão da falsificação, seja a questão dos diplomas falsos, né? Outra razão importante é a mobilidade. Então, hoje, por exemplo, quem tem o seu diploma digital carrega o seu diploma, né? Acaba com aquela história do diploma preso na parede ou dentro de uma gaveta. Então, assim, é um caminho natural que nós vamos percorrer. A nossa grande dificuldade, muitas vezes, é que a gente vai sair um pouquinho da nossa zona de conforto, né? E aí eu preciso, para uma nova rotina, eu preciso de capacitação, eu preciso de manutenção da minha equipe, eu preciso de investir em tecnologia, não tem jeito, né? E aí, quando eu falo em tecnologia, eu estou falando não só de sistemas, mas também dos meus equipamentos, né? Ontem eu tive uma reunião com o mantenedor que eu tive que ser muito claro com ele, dizendo o seguinte: olha, você vai ter que trocar no seu departamento de registro de diploma os seus monitores, porque antes eu abria 1, 2, 3 documentos num processo de registro de diploma, por exemplo, em cima da minha mesa. Hoje eu tenho que abrir 2, 3, 4 documentos na minha tela. Então não adianta eu ter tela pequena, porque eu não vou conseguir prestar o meu serviço, né? Então hoje, mais do que nunca, a gente caminha. Aqui no escritório, a gente tem um projeto de registro de diploma, né? Onde eu tenho aqui 5 pessoas que me acompanham nesse projeto. E eu até brinco, porque para uma delas, esse mês, a gente colocou uma tela touch, né? Uma tela sensível ao toque, uma tela maior. A hora que você olha para a estação de trabalho dele, ele está ali igual um ninja, né? Ele tá igual um super-herói lutando com a tela, né? Mas, conclusão, a produtividade dele quase que dobrou. Ele trabalha quase que o dobro dos outros 4 que ainda não têm a tecnologia ou o hardware ali disponível. Então, hoje, mais do que nunca, né, eu brinco que a gente vai precisar de bom hardware, bom software e bom peopleware, né? Sem pessoas também eu não funciono. Então, eu acho que por isso a dificuldade, por isso a luta, muitas vezes, dos mantenedores em prorrogar um pouquinho, né, essa questão, porque eu deixo o investimento um pouco mais para frente. O que nós sofremos agora foi que nós tivemos, né, a colocação da tecnologia, dos prazos, logo na sequência ou durante um período de pandemia, em que a receita das instituições privadas teve um corte, teve um
teve problemas, né? Todo mundo está em dificuldade. Então, assim, eu acho que isso é um agravante, mas eu penso que nós vamos passar por isso. Seja agora, seja um pouco mais para frente. O que eu falo para meus clientes é: vamos fazer, a gente não vai ter que fazer daqui 6 meses ou daqui 1 ano, então vamos fazer agora, né? Vamos fazer direito, vamos fazer bem feito, e é isso. Né? Mas eu acho que essas são as questões, né, que nos causa tanto atraso com relação a esse deslanchamento, né? Podemos dizer assim, se essa palavra existir, né? Por que não deslancha? Por que não caminha? Por conta desses pequenos entraves. Legal, Tiago, obrigado. O Lucas, e você que é o cara que está lá na instituição, que está exatamente enfrentando essa questão que o Tiago falou, vai ter que ter investimento, tudo. O problema é falta de recursos das instituições, porque as grandes não têm problema, eu imagino, já deve estar tudo resolvido. Os problemas são médios e pequenos. Como é que você avalia o quadro aí? Bom dia, Edmilson. Bom dia, Tiago. É interessante quando você fala isso, Edmilson, porque hoje as instituições, tanto as grandes quanto as pequenas, elas precisam virar uma chave importante que é investimento em tecnologia. E aí, quando nós falamos em investimento em tecnologia, não estamos falando apenas em sistemas de tecnologia, nós estamos falando, inclusive, em pessoas que são afins da tecnologia. Hoje, em clientes de vários portes, o que a gente tem percebido? Que existe ainda a falta de um profissional de TI dentro das instituições que pode auxiliar nesses processos, tanto no processo agora do diploma digital, quanto em outros processos das instituições. Então, essa realidade não tem atingido somente as instituições de pequeno porte. As de grande porte, elas também têm passado por esse cenário. E é interessante a gente pensar também que, quando nós falamos agora do diploma digital, muito se falou em sistema. Então, vários dos nossos clientes preocupados com isso falam assim, quais são as alternativas que a Otimize, através do SEI, vão oferecer para nós? Nós buscamos, nós desenvolvemos, oferecemos a todas as situações, porém, nós percebemos que agora nós chegamos num patamar que a gente não está falando mais somente de sistema. A gente oferece o sistema, mas as instituições ainda não sabem muito bem como que isso vai funcionar, como eu preciso fazer. Existem muitos vícios que foram aí de muitos anos, né? Todas essas instituições que estavam registrando esses diplomas manualmente, elas adquiriram vários vícios, e esses vícios agora eles precisam ser finalizados. Então, o que a gente tem percebido muito agora nesse patamar o sistema é uma ponta desse iceberg. Porém, agora, as instituições elas vão ter que dar um passo a mais, qualificando os seus profissionais. E aí, lógico, profissionais qualificados com uma boa ferramenta, aí sim eles vão conseguir atingir o sucesso e as coisas boas que vêm com o diploma digital. Legal. Mas, Lucas, você entrega para uma instituição não apenas a questão do diploma digital, você abarca outros produtos. Mas o diploma digital ele já te ocupa? Você já tem muitos clientes de diploma digital ou isso está muito devagar no cenário nacional e, portanto, os prazos não vão ser cumpridos outra vez? Olha, o que nós estamos percebendo que, assim, as instituições que registram seu próprio diploma, essas estão conseguindo caminhar, estão nos primeiros passos, mas elas estão conseguindo. Agora, aquelas instituições que dependem de uma registradora, essas eu tenho sério, um grande medo, sabe, Edmilson, que daqui a alguns dias nós vamos ter outra portaria dilatando esse prazo mais uma vez, porque as próprias registradoras ainda não estão completamente funcionais para receber esses diplomas das suas emissoras. Então, a gente tem percebido muito isso. Aquelas instituições que registram seu próprio diploma, essas estão conseguindo caminhar. Mas aquelas instituições que precisam de uma registradora, essas ainda têm uma dificuldade a ser superada aí. Então, mas o que eu quero dizer também é o seguinte: existe possibilidade de
se reunirem 20 instituições pequenas de 400, 500 alunos e vocês encontrarem uma solução em que, na cooperação, consiga ser mais barato? Para a gente conseguir essa possibilidade, Edmilson, a gente precisaria que essas 20 instituições ali, a gente precisaria fazer esse consórcio, e aí a gente precisaria ir até uma registradora e fazer, vamos colocar assim, um combinado, né? Olha, eu tenho essas 20 instituições aqui, essas 20 vão utilizar essa mesma registradora, e aí sim a gente teria como fazer essa força-tarefa de cooperação. Para que você entenda, por exemplo, hoje, pensando nessa dificuldade da própria registradora, pensando em sistema mesmo, em plataforma, nós desenvolvemos várias maneiras, até mesmo da própria registradora poder entrar no sistema que a gente oferece para o nosso cliente e fazer todo o processo através do nosso cliente. Por quê? Porque a gente sente que do lado das registradoras, a questão da tecnologia, ela ainda é um pouco falha. Então, para ser prático e assertivo na sua resposta, existe sim essa possibilidade. Porém, a gente precisaria que todas as 20 acessassem a mesma registradora e aí assim a gente conseguiria sucesso nesse processo. Mas pelo jeito não vai ter muita alternativa. Vamos ter a cooperação, que é hoje uma coisa que começa a pegar aqui no Brasil e é uma prática comum, por exemplo, nos Estados Unidos, é a maneira de se adequar. Tiago, eu estava conversando com o Lucas, aí ele estava me dando uma... Você ouviu tudo, né? Sim, estava aqui ouvindo. Eu queria fazer o seguinte, você me disse que o grande problema das instituições, é claro que tem quando ele vai conversar com o Lucas, ele vai ter que falar de investimento, mas quando você analisa a partir dos seus clientes que vão aí para a Consai, você verifica um problema de capacitação de mão de obra. Como é que é isso? E emendando isso, eu poderia falar o seguinte, eu sempre foco na instituição pequena, que eu acho que é a que sofre mais. Sim. Então, para quem tem 500 alunos, o que ele precisa fazer? Efetivamente, como é que eu posso vislumbrar que gasto extra que ele vai ter? Porque muitas vezes ele não entra porque ele tem uma ideia de que é impagável essa conta. A questão toda, né, que eu vejo hoje é que tecnologia ela está disponível. Né? Hoje nós temos muitas soluções no mercado, a gente tem muitas possibilidades. Né? Nós não temos nada gratuito. Isso é importante a gente lembrar. Por exemplo, no projeto de acervo digital, eu tenho boas plataformas gratuitas. Então, para pequena, que não consegue pagar ou não tem condição de pagar, e aí, turma, quando eu falo de pequena, eu tenho clientes aqui, olha, eu posso citar alguns, né? Mas eu tenho clientes aqui que tem 30 alunos, eu tenho clientes aqui que tem 50 alunos. Então, a gente está falando de pequena mesmo, né? E não é porque muitas vezes ela quer ter só isso, né? É porque ela se destina a isso. Então, o objetivo dela é manter um curso, é manter uma turma, num nicho muito específico. Mas, enfim. Mas o que eu quero dizer é que no diploma digital, o esforço humano ele existe. Não é só um esforço tecnológico. Então, primeiro, eu preciso investir em tecnologia. Ok. Segundo, eu preciso investir em pessoas, eu preciso capacitar uma equipe. Hoje, esses resquícios, né, que o Lucas disse do passado, eles são muito sérios, né? E quando eu pego hoje um diploma digital, muitas vezes eu falo assim, Tiago, meu diploma digital não valida, olha o que está acontecendo. Quando eu vou analisar a estrutura, o erro não está no sistema, o erro está na imputação de dados. Então, assim, coisas que no papel passavam, né? No meio digital não passam. E agora, né, teoricamente, com a chegada do histórico escolar também digital, esses pontos ficam mais visíveis ainda num processo de validação. Então, vou dar exemplo aqui. Hoje eu pego diplomas errados, né? E quando eu peço o físico já estava errado, né? Tiago, mas a minha universidade registradora registrava errado. Então, assim, as instituições precisam investir em pessoas, precisam investir nesses processos, nesses procedimentos. Vejam, até hoje, eu pego representação visual, que no verso do diploma, né, na página 2 do PDF, está lá,
registro de diploma por delegação de competência do Ministério da Educação, coisa que acabou na LDB lá em 1996. Ninguém mais registra diploma por delegação de competência. Isso era assim antes de 1996, não mais. Então, assim, o problema é da tecnologia? Não é. O problema é da pessoa que imputa o dado na tecnologia. Hoje aqui eu veto muitos processos que são auditados pela CONSAI porque datas não coincidem. Quando eu espeço um diploma, eu espeço o histórico escolar final. Gente, a data de expedição do diploma não bate com a data de expedição do diploma no histórico. A data de conclusão do curso no diploma não bate com a data de conclusão do curso no histórico. Quer dizer, isso me ilumina um problema que, olha, eu não tenho gente conferindo esses dados. Ou, se eu tenho gente conferindo esses dados, ela está fazendo também outras coisas, né? E aí ela não tem esse crivo. Lembrando que o registro acadêmico é um serviço cartorial. Então, é um serviço que requer muita atenção, é um serviço que requer muita disciplina. Então, assim, esses resquícios do passado que a gente vem trazendo com o diploma digital, eles não são mais teoricamente aceitos. Porque a hora que ele chega num validador, o validador, espera aí, como é que o aluno, a data de colação de grau é anterior à conclusão do curso? Não existe, não tem como, né? Como é que a conclusão do curso no diploma é tal data e no histórico é outra data? Como é que no histórico escolar a data de início do curso é anterior ao processo seletivo? Quer dizer, ele começou a cursar para depois fazer o processo seletivo? Então, é esse tipo de erro que a gente encontra muito hoje. É um erro de dado, não é um erro de sistema, não é um erro de estrutura. E aí, isso requer mais investimento, né? Porque eu tenho não só que capacitar a minha equipe, mas eu tenho que manter a minha equipe. Então, eu acho que as pequenas, né, elas terão que se adequar nesse sentido, de que, olha, o que eu vou fazer para eu conseguir fazer esse investimento? Porque não há hoje, teoricamente, pelo menos eu não consigo enxergar um caminho, né? A gente poderia, por exemplo, hoje a gente tem um projeto de registro com uma universidade privada e a gente está captando muitas instituições para fazer o registro conosco. Mas é importante que a instituição isolada ou a instituição que não registra o próprio diploma, ela, antes de qualquer coisa, entenda quem será o registrador dela e como o registrador quer receber esse documento, como o registrador quer trabalhar esse registro. E aí a cooperação pode ser um caminho, né? Pode ser um caminho. Tá, mas como é que você resolveu essa questão aí desse cliente tão pequenininho aí, que tem 30 alunos, como você falou? Bom, aí a gente tem projetos, né? Por exemplo, esse cliente, ele vai ter que buscar no mercado a menor solução ou a solução que ele consegue pagar. Esse é um fator, né? Agora, eu já trouxe ele para um registrador. Então, o meu registrador já disse para ele, olha, você tem que ter um sistema que me entregue esse arquivo diploma digital nesse formato, com esse padrão. Ponto. Então, ele vai buscar no mercado a solução que consiga entregar a ele aquele produto no menor preço. Agora, sem dúvida que para esse vai custar, né? A contribuição dele, né? Como é que é a historinha lá? Quem contribui mais com a janta, né? Se é o porco com lombo ou a galinha com ovo, né? Ele vai ter que a contribuição dele vai ser mais pesada, sem dúvida. Isso não quer dizer que o grandão também não sinta, porque o grandão tem um volume, né? Que é um baita problema, né? Então, assim, ao mesmo tempo que o pequenininho tem a vantagem de poder fazer de forma mais manual, né? O grandão vai ter a desvantagem de ser automatizado ao máximo possível, porque ele não consegue gerar no volume que ele precisa. Mas tendo um volume grande, em escala, o custo unitário vai ser baratinho, né? E ele tem como investir, né? O problema dele não é dinheiro, né? Lucas, na verdade, uma solução que atende uma escola pequena é a mesma solução que atende uma escola média?
Sim, é a mesma solução porque a legislação ela é a mesma para todos. Então, o que a gente faz para atender a instituição que o Tiago falou que tem ali 40 alunos, é a mesma que vai atingir a instituição de 10 mil alunos. A diferença é que aí a gente precisa oferecer maneiras de atender um público maior. Então, o pequeno, ele pode, por exemplo, gerar um XML de diploma por diploma e fazer isso individualmente. Agora, já a grande, ela precisa fazer uma emissão em lote de um arquivo, fazer a postagem e assinatura desses arquivos em lote. Então, a solução, ela é a mesma. Porém, a maneira de usar essa solução, ela vai ter essa variação de acordo com o tamanho ali da minha instituição. Quando o Tiago fala isso do próprio investimento que as instituições pequenas vão precisar fazer, porque existe ainda os custos do diploma que foram aumentados, porque antigamente eu tinha um custo lá com a minha registradora, agora eu tenho que lembrar que eu tenho um custo de carimbo do tempo, eu tenho um custo de um certificado digital que eu preciso manter. Então, é mais ou menos assim, Edmilson. As instituições elas precisam se profissionalizar. A gente está chegando no momento em que, por exemplo, o próprio diploma digital ele está totalmente atrelado à digitalização do documento. Porque daqui a pouco a gente tem que enviar, além do XML do diploma, o XML do estoque e também a documentação desse aluno. Então, você vê que o MEC está fazendo um processo incremental, uma construção que ele está fazendo. E aí, isso vai exigir que as instituições, de qualquer tamanho que seja, se profissionalizem e façam os investimentos, tanto em pessoas como em tecnologia. O Tiago cuida de treinamento de pessoas, né? Ele cuida de questões de secretaria. O que você vê em grandes instituições de São Paulo, eu estou falando de São Paulo, é grave a questão da mão de obra. Eu imagino, fora das grandes cidades, como é que deve ser essa questão de mão de obra. Como resolver isso, Tiago? Vocês têm cursos regulares, né? Vocês treinam, capacitam pessoas, ou isso tem que ser uma coisa... Como é que funciona isso, falando aqui para um mantenedor de uma pequena instituição? Olha, a gente vem buscando, né, soluções, porque o treinamento, a capacitação, ela é um caminho, né? Mas o que a gente percebe muitas vezes nas instituições de ensino, além da falta da capacitação, é a rotatividade. E isso implica demais no nosso trabalho, né? Então, imagina você treina ali uma pessoa para fazer um processo em um determinado sistema. Se ela sai, eu vou ter que formar outra pessoa. Então, vou dar um exemplo simples, né? Aqui no escritório, a gente trabalha com formação de equipes, com formação de departamentos, enfim. Mas é importante que eu entendo que determinados setores, né, eu tenho que ter capacitação mínima, não tem jeito, não tem como eu colocar um cara para jogar sem nenhum treinamento, entende? Então, a gente faz isso aqui no próprio escritório, né? Então, quando eu recebo um colaborador novo, ele vai ter que passar por algumas capacitações, ele terá que ter algumas certificações para que eu possa colocar ele no meu balcão, porque senão fica muito difícil, vai ficar muito difícil operar, vai ficar muito difícil ter segurança, né? Então, hoje é preciso manter uma equipe de alto nível, de alto padrão, porque sem isso, gente, eu não vou ter excelência. Não adianta... não podemos ser por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Não dá para ser uma instituição de blindex e aço escovado. E a hora que você pula para dentro do balcão, tá tudo sucateado. Essas instituições não vão sobreviver. Elas não vão. Não é? Eu sinto muito, né? A gente vai ter que ter algumas conversas duras, né? Igual essa que eu tive ontem com o mantenedor. Eu falei, olha, Tiago, mas eu vou ter que botar a tela, eu vou ter que botar... Vai, cara, porque... Antigamente você tinha mesa grande, agora você não precisa mais da mesa grande, você vai poder reduzir a mesa, mas você vai ter que ter um computador com melhor capacidade, uma tela com melhor interação, com maior tamanho, porque senão a chance de erro, imagine eu analisar 2 documentos na tela, corre a tela para um lado, corre a tela para o outro, corre a tela para cima, corre a tela para baixo, sendo que eu estou checando dados,
Eu estou batendo o dado de um documento, eu estou fazendo um serviço que é cartorial. Então, assim, essa questão do por fora bela viola, por dentro pão bolorento, não vai se sustentar por muito tempo, né? E aí você começa a cair em erros. Quando você começa a cair em erros, você começa a ter processo de diligência, você começa a ter que prestar conta. Então, hoje a gente chega num nível, olha, é preocupante mesmo, porque você vê instituições com pessoas que estão sobrecarregadas, carregando piano. Essa pessoa não vai conseguir fazer isso por muito tempo e a chance dela errar é muito grande. Aí você começa a ter erros no sentido assim, há pouco tempo agora, eu tive que cancelar um lote de 200 diplomas de um cliente que mandou o diploma para registro de forma equivocada, a registradora registrou, quer dizer, ele gastou com 200 registros e vai gastar de novo com mais 200 registros. Isso muitas vezes ele não põe na conta. Se ele tivesse capacitado a equipe, ele não teria tido esse custo, né? Então, esses pequenos erros, eles vão virando um ralo de dinheiro, né? Quem paga mal paga duas vezes. O ditado é antigo e é certo. Então, assim, a capacitação ela é muito importante. Você ter uma equipe de alto rendimento hoje, de alto padrão, uma equipe afiada, ela é fundamental, principalmente se ela for menor, se ela for pequena. Então, olha, os mantenedores terão que fazer alguns investimentos, né? Há pouco tempo eu tive uma conversa com um mantenedor muito grande, né? E a conversa foi muito dura, né? E foi sobre o acervo, nem foi sobre o diploma. Mas ele falou assim, Tiago, como é que eu vou atender esse prazo? Eu tenho 200 mil alunos. E eu falei, ótimo, você tem 200 mil alunos, que a sua capacidade de investimento, então, é grande, né? E você vai pensando numa desculpa, que não seja falta de dinheiro, que a gente vai ter que dar uma desculpa para o MEC, né? A gente vai ter que falar com o MEC, ó, não consigo cumprir o prazo. O MEC vai perguntar, por quê? Com 200 mil alunos, você vai alegar o quê? Falta de dinheiro? Falta de dinheiro não pode ser. A gente vai ter que pensar em outra justificativa, né? Então, assim, porque lá o Instituto IP, né, aí Nazaré Paulista, que tem 30 alunos, esse eu posso falar. Falou, ó, é um instituto que trabalha só com cursos voltados para o meio ambiente, tem só um curso de mestrado, né? Então, esses, com 30 alunos, eu posso falar. O Hospital de Câncer de Barretos, na pós-graduação, tem 40 alunos, gente. 20 no mestrado e 20 no doutorado. Esse eu posso falar que é uma instituição pequena. A pós-graduação, por exemplo, do Hospital AC Camargo, aí em São Paulo também, 30 alunos, gente. Curso de mestrado e doutorado. Esse eu posso falar que é pequeno. Agora, o Albert Einstein, eu já não posso falar isso, né? É 25 mil alunos. Então, a gente tem que saber como é que a gente vai lidar com o MEC e como é que essas instituições vão trabalhar. A grande questão que eu vejo a partir do momento que você não cumpre um prazo, ou que você começa a errar demais, você pega o holofote e vira para você. Então, é preciso tomar cuidado com isso, né? E lembrem-se da seguinte questão: quanto mais virtual nós formos, maior é o nível de controle do governo sobre as nossas ações, sobre os nossos procedimentos. Então, essa versão do Diploma Digital 1.04.1 traz, além do histórico digital, traz a lista de documentos, a lista de diploma revogado, traz uma lista que é uma lista de... Esqueci o nome agora, lista de avaliação, é uma coisa assim, né? Que é uma lista que o MEC vai pedir e você vai ter que fornecer, contendo todos os dados dos diplomas expedidos, dos diplomas cancelados. Então, o nível de apuração, o nível de checagem, ele vai ficando muito alto. É aquilo que nós já vivemos em outros setores. Quando eu era criança, né, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em Receita Federal, era assim, olha, você vai cair na rede da Receita Federal. Não, a rede, né? Depois a rede, ela virou malha, quer dizer, ela afinou. Hoje, a última vez que eu escutei, eu já nem escuto mais isso, mas a última vez que eu escutei foi malha fina, quer dizer, ela afinou ainda mais. Então, o coador, ele vai ficando cada vez mais apurado, né? Então,
olha, a gente tem que caminhar com segurança. E aí a segurança é boa tecnologia, não dá para trabalhar com tecnologia meia boca, né? Tem que ter bons sistemas, e você tem que ter boas pessoas. E lembrar, gente, que problema todo mundo tem, né? Não é fácil para ninguém, não é fácil para o grandão, não é fácil para o pequeno, não é fácil para quem tem o sistema A, o sistema B, o sistema C. Tem que pôr a mão na massa, é isso. Deixa eu adicionar um ingrediente nessa receita do Thiago, porque quando ele fala disso tudo, da capacitação de pessoas, sistema, eu incluiria aí também a definição de processos. Hoje, dentro das instituições, o que a gente tem vivido, nós que estamos lá na ponta de frente? Por exemplo, você chega com eu tenho que fazer o registro desse diploma. Não existe um processo dentro da instituição. A pessoa que recebe, ela não sabe nem o que ela precisa fazer. Muitas vezes, quando era papel, como eu já conhecia como fulano da registradora agia, eu já fazia daquele jeito, com um erro ou não, que eu sei que fulano ia aceitar. Só que agora, a gente está num momento que a gente precisa que a instituição fale assim, olha, tudo bem, quando eu for registrar um diploma, o meu processo é esse. Essas são as checagens que eu tenho que fazer, essas são as alimentações via sistema que precisam ser feitas, para que quando eu chegue lá no meu final, eu não tenha apenas um XML validado, mas que eu tenha um diploma correto. Então, hoje em dia, infelizmente, as pessoas que estão nas secretarias, as pessoas que estão, elas têm que se profissionalizar, não mais apenas entendendo como eu organizo um arquivo físico, como eu organizo pastas, mas eu preciso ter uma afinidade com o computador mesmo. A instituição ela vai precisar ter equipamentos mesmo, computadores melhores, essa questão de telas, como o Thiago falou, vai ser muito comum que as instituições tenham que fornecer para os seus colaboradores opção de ter 2 monitores. Isso já é assim, para nós aqui, desenvolvimento, já é uma coisa comum, a gente está quase indo para o 3º monitor já, mas ele vai ter que levar isso para dentro da instituição dele, para ele ter produtividade. E aí, na hora de eu definir um arquivo, fazer isso, fazer aquilo, então eu preciso investir cada vez mais nesse treinamento das pessoas e também investir nessa mudança de processo, nessa mentalidade. O processo ele precisa ser da instituição, ele não pode estar mais na cabeça do Lucas ou na cabeça do Thiago. Essa rotatividade que o Thiago falou, ela é comum hoje nas instituições. E aí, se eu tenho a informação que está na cabeça de fulano ou na cabeça de ciclano, quer dizer que quando eu tiro essa peça, vira um caos dentro da minha instituição, eu não registro mais diploma, eu vou ter que chamar o Thiago novamente para dar um novo treinamento, para fazer uma reciclagem de todo aquele meu quadro de colaboradores. Então, hoje, além de tudo isso que o Thiago falou, as instituições elas precisam entender que alguns processos eles precisam estar bem definidos, eles precisam estar escritos. É muito comum aqui para a gente, nós temos a definição do nosso processo. Olha, quando nós temos um cliente que vai fazer tal situação, os passos aqui dentro da empresa são esses e as responsabilidades são essas. E dentro das instituições hoje, isso está em pessoas. Então, se eu fosse dar um recado principal para eles, Thiago, seria isso: definição de processos. Sim. Processo e qualidade, eu acho que nunca teve tanta importância. Você definir os seus processos e, a partir da definição dos processos e virtualização dos processos, você consegue ter um retorno e aí você consegue começar a medir. Olha, se esse processo aqui, eu melhorar isso aqui, eu melhoro ou pioro, ou se eu mudo aquilo ali, melhoro ou pioro. Essas questões, elas são fundamentais e as instituições terão de caminhar para esse lado. Não tem outra... Porque hoje, assim, elas querem virtualizar, mas elas não sabem do processo, como eu virtualizo aquilo que eu não tenho conhecimento. Eu não sei como é o meu processo. E aí, como que eu passo o que eu não sei para o meio digital? Não vai conseguir. Eu tive um cliente há pouco tempo agora, que ele me chamou uma 4ª vez para capacitar a equipe dele, né? Num prazo, assim, de 2 anos. E aí eu disse para ele com todas as letras, falei, olha, eu não vou mais te atender, porque não é pelo dinheiro, não é porque ele está pagando. Então, na cabeça dele, ele pode me chamar quantas vezes ele quiser. Mas eu não estou aqui só pelo dinheiro, entende? Então, assim,
Então não faz sentido para mim. Eu falei com ele, falei, olha, eu estou perdendo o meu tempo, você está perdendo o seu tempo. Porque eu vou ir uma quarta vez, daqui 6 meses você vai me chamar uma quinta. Então, assim, não funciona, sabe? A gente ficar tentando dar murro em ponta de lança. Então, assim, elas vão ter que caminhar nesse sentido. Na verdade, né, vocês estão dizendo que o mantenedor, a tarefa dele não é só reter alunos, não, é reter funcionários também, né? Também. Né? E não é só capacitar alunos, é capacitar funcionário também. Mas, Lucas, você que visita muita instituição, né? A tua empresa tem contato com centenas de instituições. Como é que está o parque tecnológico hoje? Como é que eu imagino que se nós estamos com problema em pessoas, nós devemos estar com problemas graves também na questão de hardware, né? Deve estar uma situação, imagino, preocupante. Como é que você tem visto isso na faculdade, universidade, centros universitários? É interessante, Edmilson, sua pergunta pelo seguinte: quando nós vamos fazer a visita numa instituição, antigamente o que mais as instituições se orgulhavam é quando a gente entrava na biblioteca delas. Então, investia-se muito na biblioteca. Então, assim, na minha biblioteca aqui tem 1 milhão em livros e as estantes, isso tudo muito bem cuidado. Só que aí as coisas agora estão modernizando e nós temos agora as bibliotecas virtuais. Então, a biblioteca já não é mais um local tão visitado assim dentro das instituições. Infelizmente ou felizmente, não sei, né? E agora, o que está mudando? Esse investimento em tecnologia. Nós visitamos um cliente que o orgulho dele foi nos levar para falar assim, cara, olha aqui o que a gente fez investimento em máquinas, em computadores, como a nossa biblioteca agora é toda virtual, quando nós estamos 100% em nuvem, então nós tiramos aqui, colocamos isso. Então, assim, algumas instituições estão saindo na frente. Mas aí, voltando lá naquele início, que era a sua preocupação, que é a nossa também, as instituições de médio para pequeno porte. Essas instituições ainda não fazem esse investimento em hardware mesmo. É comum a gente chegar ainda em algumas instituições. Nós temos um cliente aqui que é o CPU não, o monitor que o pessoal utiliza, ainda aqueles monitores de tubo. Então, assim, imagina só, nós estamos no ano de 2022 e você tem uma instituição que trabalha com monitor de tubo ainda. Então, assim, e eu vou te falar que não é um grupo pequeno, não. Existe ainda. Por quê? Porque durante muito tempo se preocupou com outras coisas dentro da instituição. E aí é onde o mantenedor, ele precisa virar essa chave, ele precisa se modernizar. Ele precisa, por exemplo, estar num webinar desse aqui para entender que, cara, eu não tenho mais que só ficar comprando livro. Eu não tenho mais que só investir se a fachada da instituição, como o Thiago falou, se por fora o pão está bonitinho. Eu preciso estar investindo agora por dentro da minha instituição mesmo. Até mesmo porque nós estamos caminhando para um tempo que daqui a pouco o aluno ele não liga mais o que está por dentro, o que está por fora, porque ele pouco vai entrar dentro da instituição. A gente sabe que a educação à distância ela está se fortalecendo muito no nosso país. E aí, de repente, daqui a pouco, não adianta eu ter um prédio com aço escovado, isso ou aquilo, se o meu aluno nem vai lá. Ele não vai nem postar fotinha no Instagram dele para falar o quão bonita é a faculdade dele. Então, o que a gente precisa é que todos os mantenedores, seja de qualquer tamanho, eles façam essa virada de chave, eles passem a envolver a investir tanto em pessoas, como em tecnologia, como em equipamentos, para que aí a gente consiga, sim, evoluir mesmo, porque tudo isso que a gente vê que o MEC está fazendo é uma evolução. Daqui a pouco nós vamos ter uma base nacional comum de diplomas. Olha que bacana isso, para diminuir fraude, como o Thiago falou, diminuir todas as situações que a gente sabe que a gente tem hoje em dia no mercado.
mas as instituições têm que parar de ficar preocupando de fazer uma graduação que eu vou cobrar 90, 110 reais por mês e pensar que aquele custo ali que eu estou cobrando da mensalidade talvez não vai me ajudar a cobrir o custo que eu vou ter, que são os custos indiretos. Custo com pessoas, custo com tecnologia, custo com equipamentos. Então, a gente precisa dessa virada de chave. O quadro, verdadeiramente, né? Você vê, o Tiago fala no treinamento de mão de obra, capacitação e na retenção desse funcionário como maneira do processo não ser interrompido a cada momento. Você vai e instala software e ele tem que ter um hardware incapaz de absorver. E ele tem que ter também alguém cuidando da parte tecnológica lá dentro, porque você não vai estar lá e você nem cuida disso, você cuida da questão do software. Então, me colocando no papel do mantenedor pequeno, o mundo para ele ficou difícil, porque o que ele fazia antes com 2, 3 brasileiros ali, diploma, hoje ele tem que ter um processo que está de fato dificultando. E eu não vejo outra saída para os pequenos, se não, de fato, se reunirem num grupo de cooperação para poder diminuir custo, enfim, eu não sei, vocês têm mais experiência e estão nesse mundo deles o tempo todo. O problema todo é como o mantenedor vai sair do seu pedestal e se juntar com outros e fazer uma coisa em comum, né? Então, mas eu acho que nos próximos 5 anos o quadro das instituições de ensino superior deve ser alterado aí por conta dessa consolidação de grandes grupos, do EAD a preços que estão sendo colocados, enfim, tá difícil. A não ser no caso que o Tiago citou, né? É um curso muito segmentado, tá? Que ninguém vai fazer aquilo porque não tem escala, e aí o cara faz lá em Nazaré Paulista, faz em Barreto, faz não sei aonde, porque aquilo é pequeno. Que eu acho que é outro assunto, Tiago, que talvez na sua experiência, o Lucas, visitando aí, você deve ter, que é a busca de um caminho, né? Um nicho, alguma coisa, porque se for ficar aberto, vai ser difícil. Eu acho assim, eu acho que acima de qualquer coisa, todo mundo deve buscar qualidade. Né? Se eu fizer alguma coisa com qualidade, eu vou dar certo. Né? A grande questão é que a educação superior caminhou num sentido de briga ou de disputa por preço de mensalidade. E aí você ter qualidade numa mensalidade que está se querendo praticar, muito difícil. Para não falar impossível. Né? Então, assim, é muito complicado, né? Você ter qualidade com essa briga por preço. Né? A grande questão é, todo mundo aqui concorda que o ensino é algo de muito valor. Né? O ensino, seja ele qualquer nível, né? Ele é algo muito valoroso. Né? Então, como é que a gente vai brigar com um preço tão baixo? É algo que tem tanto... Eu acho uma coisa que é descasado, uma coisa que não faz sentido. Né? Todo mundo entende que a educação é uma coisa importante. Ok, mas hoje ela custa menos que um carro, ela custa menos que... Né? Tem umas coisas que eu acho incrível, assim, né? Como é que o ensino superior hoje é mais privado, é mais barato que o ensino médio. Então, tem coisa que não faz sentido, tem coisa que não... Sabe? Ah, mas é porque o cara não consegue pagar. Não, a gente tem que ver outra coisa, porque acaba que você vai caindo a qualidade para conseguir chegar naquele valor. E aí você entrega algo, né? Infelizmente, é isso que vem, pelo menos é isso que eu venho percebendo muitas vezes. Né? Você fala do EAD ou você fala do presencial, Thiago? Eu falo de uma forma geral. Né? Eu não tenho essa distinção do EAD com o presencial. Eu acho que o EAD é mais escalável que o presencial. Eu entendo que sim, né? O meu sentimento. Não quer dizer que eu esteja certo, né? Não quer dizer que a minha verdade seja a verdade verdadeira, né? Mas é o meu sentimento, né? Mas eu entendo que o bom EAD não custa barato, gente, porque senão é uma questão assim de... Eu sei que tem muita...
ou eu vou ter que aplicar muita tecnologia para aquele aluno caminhar sozinho, e tecnologia não é barato, né? Ou eu vou ter que ter muitas pessoas para fazer um acompanhamento à distância daquele aluno, e muitas pessoas também não é barato. Então, é uma conta que muitas vezes, para mim, não casa, né? Não fecha, é um negócio assim, descabido na minha cabeça, né? Agora, eu entendo que com pandemia, o EAD teve um experimento muito bom, porque antes a gente tinha aquelas pessoas que não gostavam, mas nunca haviam experimentado também. Hoje todo mundo experimentou, né? Olha essa reunião que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos em 3 estados diferentes e devemos atingir todos os estados da federação. Então, a tecnologia é algo maravilhoso nesse sentido, né? Agora, então todo mundo experimentou. Então você tem aqueles que realmente não gostam e vão realmente ficar fora, mas você tem aqueles que não gostavam, experimentaram e passou a gostar. Então eu acho que a educação à distância, por exemplo, tem um valor muito grande, né? Eu tenho parceiros que hoje fazem um trabalho híbrido, né? Que eu acho que é que a gente vai caminhar do presencial para um híbrido, que é o de não ter que estar lá todo dia. Então, aqui no escritório mesmo, eu tenho aqueles que a gente normalmente não estamos todos no mesmo dia no escritório. Tem aqueles que vêm segunda, os que vêm terça, os que vêm quarta, mas é segunda, cara. Quem não vem, tá home office, né? Tá assim. Então, eu acho que nós experimentamos coisas nessa pandemia que vai fazer a gente caminhar para esse lado virtual, né? Eu acho que é papel do MEC fiscalizar. Então, assim, é o que eu falo com todos os meus clientes, né? Os meus clientes viram e mexem vêm reclamar. Tiago, eu estou com a concorrência desleal aqui, fulano posou aqui do meu lado, tá fazendo dessa forma. Cara, faz o seguinte, denuncia. Se você está certinho, porque, né? Não pode ter telhado de vidro, né? Você está tudo certinho, tá tudo... Então, pronto. Então, cabe a você que está tudo certinho denunciar aquele que está fora da regra, porque aí é concorrência desleal. Então, assim, a gente tem que entender isso, a gente tem que pedir que o MEC fiscalize, pedir que o MEC, olha, realmente fiscalize, gente, porque o que eu estou vendo de 5 por aí não tem noção, não tem condição, véio. Não tem condição. E aí, como é que você justifica para o cara que é mesmo 5, que a mensalidade dele corresponde a um 5, que o selo dele corresponde a um 5, quando o aluno fala assim, mas o fulano também é 5. Tá, mas o fulano não é 5 nunca, o fulano devia ser um 3 no máximo, na nota dele. Né? Devia ser um 3. Mas não, é 5 também. Então, essas questões ficam complicadas do ponto de vista de mercado. Eu vejo assim. Né? Posso estar certo, posso estar errado, estou aberto a escutar e mudar de opinião, mas eu acho que a fiscalização do Ministério tinha que ser algo mais real, mais firme, né? mais assim, que dê mesmo esse peso de selo. Né? Porque hoje mercado, né? Eu pego um aluno da instituição A, da instituição B, eu sei que a instituição A é muito melhor que a instituição B. Cara, mas essa é 5 e essa é 5. Então, como é que eu vou justificar? Né? Eu não tenho que justificar. Né? Quem certificou foi o governo. É isso. Então, eu acho que cabe aí também uma ação governamental para que a gente possa trabalhar num setor privado devidamente avaliado e certificado. É isso. Bom, nós estamos caminhando já para os minutos derradeiros. Eu queria falar com o Lucas o seguinte. Lucas, como é que o que você aconselha para uma instituição que está com um problema e não sabe como resolver? Qual é o caminho que ela tem que trilhar? Porque depois disso eu quero falar uma coisa para você e para o Tiago, que eu acho que talvez nós tenhamos que fazer uma série, né, com episódios sobre como cuidar do pessoal da secretaria, os passos na questão de software que você precisa ter na sua instituição, sem deixar um exército cuidando daquilo, porque aí realmente fica antieconômico. Me fala um pouco aí, Lucas, da solução que você imagina, que você tem levado para instituições, e daquilo que no frigir dos ovos, mesmo na dureza que é o mercado hoje, com esses números que o Tiago colocou, com essa concorrência predatória, né? Eu estava conversando com o diretor financeiro grande aí, ele falou,
O problema hoje do ensino superior é a margem líquida, porque realmente vai sobrar muito pouco, e aí isso vai dar pepino, né? Você estica a corda, mas vai ficar muita gente pelo caminho. Fala um pouco, Lucas, aí da sua experiência, do seu aconselhamento que você poderia sugerir para quem está nos ouvindo e vai nos ouvir. Mas assim, Edmilson, o que eu falaria para essas instituições? Hoje, eu não deu para acompanhar muito bem a sua pergunta, só uma parte dela. Mas o recado principal seria: busque a capacitação. Acho que a questão hoje é que o plano, né, o caminho é ter qualidade, é tentar ter um bom departamento de permanência do aluno. A gente sabe que fazer a permanência hoje é mais barato que captar, então você conseguir manter aquele aluno que já está com você é fundamental. Ter bons sistemas é fundamental. Parque tecnológico, vai ter que haver um investimento, não tem como a gente trabalhar como estamos, né? No mundo cada vez mais virtual. E, gente, vai ter que ter boa consultoria, vai ter que ter boa capacitação, porque senão a gente vai cair naquela questão do erro, né? Que a gente já conversou aqui sobre isso. Então, assim, são questões que os mantenedores terão que discutir, terão que conversar. Se vão fazer cooperação, é um bom caminho, né? Eu acho que a gente pode pegar boas iniciativas fora do país, né? A gente vê isso em diversos outros lugares, mas eu acho, Edmilson, que os próximos, não sei se 2 anos, né? Principalmente com relação ao diploma e ao acervo digital, são pontos que nós vamos ter que nós vamos passar por isso, né? Eu tenho um amigo que fala assim: Thiago, tudo na vida passa, né? O difícil é até passar, né? O difícil é chegar lá no ponto, né? Mas vai passar. Eu acho que a gente vive esse momento de transição, né? Nós não somos ainda 100% virtuais, mas nós não somos mais 100% físicos. E aí é isso que o Lucas colocou. Vai ter que haver investimento em software, em hardware e em people, né? Eu volto com essa questão. Ô, Lucas, você foi cortado aí, estava desenvolvendo raciocínio. Foi. Não, é só assim, só para chancelar o que a gente estava falando. Olha, hoje, você, na sua instituição, independente do tamanho que você tiver, você precisa buscar a profissionalização. Então, seja procurando os cursos com o pessoal da Consais, seja investindo mais em pessoas. Como até a gente falou numa conversa anterior, aqui na parte de tecnologia, hoje, no mercado de trabalho brasileiro, a falta de mão de obra de tecnologia ela é gigantesca. Mas nós, como empresa, o que nós precisamos fazer no momento? Investir nisso. E aí, em momento de pandemia, a gente vai e dá aumento de 30% para todos os nossos colaboradores, porque a gente não pode perder. E eu acho que as instituições elas têm que um pouco pensar nisso. Tem hora que eu preciso investir em algumas pessoas, porque se eu perco determinadas pessoas dentro da minha instituição, eu posso gerar um desgaste muito maior. Quando a gente estava falando de diploma digital, você vê o quão isso é necessário. Nós estávamos num momento de pandemia, onde as instituições estavam fechadas e as pessoas precisavam acessar o diploma. E por quanto tempo ficou parado o registro de diploma por conta de pandemia? Se a gente já tivesse, naquele momento, com o processo afinado, com todos os nossos diplomas digitais funcionando, seja como instituição, seja como registradora, a gente não teria tido esse problema naquele momento. A gente poderia ter continuado os nossos trabalhos. Então, assim, não adianta ficar reclamando, mas eu gostaria que fosse assim. É uma realidade. Duvido que o MEC irá retroceder nisso,
Pelo contrário, acho que cada vez mais nós vamos avançar para a digitalização e cabe a nós, aqui da Otimize, como empresa de tecnologia, continuar avançando e investindo em tecnologia para atender essas demandas. Ao Tiago cabe sempre se modernizar, porque ele precisa se modernizar nos cursos dele também para atingir essa nova demanda. E aos mantenedores, eles precisam entender que eu preciso investir. Porque se eu não investir, eu não vou conseguir atender os meus alunos com a qualidade necessária. Legal. Olha, bom, se a gente vê dificuldade nas instituições, eu diria que em algumas matérias que eu fiz, eu vi o quanto o RH está desarticulado dentro das instituições. As instituições ainda não sei se não acredita ou se não utiliza plenamente o RH numa maneira de liderar esses processos que o Tiago estava dizendo. Alguém vai ter que liderar isso, as instituições vão ter que cuidar disso para poder sobreviver. É uma transformação, é escolher nicho de mercado, é ter as melhores pessoas, menos pessoas, mas pessoas boas, né? Enfim, não recuar muito na questão da mensalidade, porque isso acaba gerando uma mensalidade falsa e você vai piorar na qualidade. Nesse sentido, gerar novas fontes de receita. A instituição não deve depender só de mensalidade. E a gente tem bons exemplos. Hoje eu tenho clientes que 60% do faturamento não vem de mensalidade mais, vem de pesquisa. Mas por quê? Porque ele trabalhou para isso, porque ele se posicionou para isso. Então é importante entender assim. Ele vive do que você falou, Tiago? Eu tenho cliente, por exemplo, o Inatel, Santa Rita do Sapucaí, né, uma instituição no interior de Minas, que só trabalha com telecomunicações. Hoje ela presta serviço de pesquisa para Nokia, Motorola, Intelbras, para todas as empresas do mundo inteiro. Conclusão. A última vez que eu conversei lá, já tem alguns anos, mas 60% da receita vinha dessas organizações, não vinham mais da mensalidade. Então, são instituições que se programaram para isso, né? São instituições que caminharam nesse sentido. Então, assim, tem como fazer coisa boa. A gente tem boas iniciativas, não só fora do Brasil, mas dentro do Brasil, né? Agora, é preciso conversar, é preciso visitar, né? Eu falo isso muito com os meus clientes. Olha, visite outras instituições, dê um giro aí no Brasil, pega instituição de outros estados, vai lá, vê o que os caras estão fazendo, todo mundo é receptivo, né? Mas é isso, né? Nós vamos ter que achar caminhos. Isso, não, perfeito, esses exemplos são maravilhosos. Bom, nós começamos com 2 especialistas em instituição de ensino, né, em áreas diferentes e que estão juntos. O Tiago Muriel, que é da Consai, na verdade, e o Lucas Assis, né, que é um homem que está dentro das instituições todo dia, vendo esse pepino todo. Eu acho que a conversa deve ser útil para muitas pessoas, eu acho que a gente deve voltar a esses assuntos, esses exemplos que o Tiago trouxe. Então, agradeço muito ao Tiago, agradeço demais ao Lucas, e a SEI, que proporcionou esse bate-papo para nós aqui. Um bom dia a todos, um abraço e obrigado a vocês dois. E aqui espero que quem assista possa extrair algumas lições aí. Um grande abraço. Até mais, turma. Foi um prazer. Precisando é só chamar. Obrigado, eu estou à disposição também, viu, gente? Um abraço para você, Lucas. Eu agradeço muito, foi ótimo o nosso papo, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado, Tiago. Até mais. Vou te procurar aí. Um abraço.